Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre germinação de sementes, os fatores que afetam a germinação e quais são as condições ideais para que esse processo ocorra. Antes de falar da germinação de sementes, é importante nós citarmos o seguinte fator: a maturação das sementes. Para que nós possamos entender o processo de germinação, que já foi falado nas aulas anteriores, basta clicar no card aí em cima para assistir às aulas anteriores, nós devemos entender que a semente se forma com a fertilização do óvulo lá no processo de fecundação cruzada ou de autofecundação. O período de maturação é um período que vai desde a fertilização do óvulo até a maturidade fisiológica, sendo que a maturidade fisiológica é um ponto em que a semente se desliga da planta-mãe e passa a ter vida própria. E a partir daí, ela está armazenada a campo, ou seja, a pior condição possível para que nós possamos guardar a nossa semente. Mas há a necessidade de que essa semente fique armazenada a campo após a maturidade fisiológica, para que ela possa perder um pouco de água e ser colhida de forma adequada. Então, para dar sequência na aula sobre germinação de sementes, nós vamos considerar que as sementes já estão maduras e não possuem nenhum processo de dormência, ou seja, não possuem nenhum bloqueio do mecanismo de germinação. Quando nós falamos na formação da semente, nós lembramos do zigoto. O zigoto é a fusão dos genes masculinos e femininos no ovário da planta, que vai dar origem a um embrião maduro. Esse embrião maduro, ele entra num estado de repouso fisiológico, também chamado de criptobiose, lembrando, isso nas plantas que produzem sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes não passam por esse processo de repouso. Elas devem necessariamente, após a maturidade fisiológica, continuar o processo de desenvolvimento do embrião e dar origem a uma plântula, que vai dar origem a uma planta produtiva. Mas nós estamos falando das sementes ortodoxas, aquelas que perdem água e chegam a níveis bem baixos, em torno de 10, 12 ou algumas espécies até 5% do seu peso apenas em água. O que é esse repouso fisiológico que nós chamamos de criptobiose? A semente ela entra num estado crítico de deficiência hídrica, perda de água, redução do seu metabolismo através da redução do consumo de oxigênio, ação dos inibidores e baixa atividade enzimática. A partir daí, quando houver condições ideais de disponibilidade de água, oxigênio e temperatura, como nós vamos ver nos slides adiante, a semente pode retomar o seu desenvolvimento e germinar. Como nós vemos aqui, durante esse processo de repouso fisiológico, a semente entra em quiescência, ou seja, ela está com seu metabolismo desacelerado e pode, a partir daí, ser armazenada por alguns meses, ou alguns anos, ou décadas, ou centenas de anos, ou milhares de anos, como nós vamos ver mais para frente. Durante a quiescência, se a semente receber condições ideais de água, ou seja, disponibilidade hídrica do solo, temperatura e ambiente gasoso com disponibilização de oxigênio, ela pode germinar, estando com as suas condições de vitalidade e qualidade adequadas. Agora, se durante esse processo de maturação até a maturidade fisiológica, essa planta receber algum estresse ou por característica genética do desenvolvimento dessa cultura, a semente apresentar um processo chamado de bloqueio da germinação, que é denominado de dormência, essa semente não irá germinar. A dormência é um bloqueio do processo de germinação para sementes que estão maduras e viáveis. É um processo paralelo. Nós não vamos entrar em detalhes hoje nos processos e como ocorre a dormência e como superá-la, porque ela é assunto da aula 8, da próxima aula, ok? Então, como nós vimos no slide anterior, nós vamos considerar a partir de agora uma semente viva, madura, que está no estado de quiescência e precisa das condições de água, temperatura e oxigênio para que possa germinar. Então, qual que é o conceito do processo de germinação?
Processo de germinação, a partir de agora, nós não vamos entender como uma etapa inicial da formação da planta. Nós entendemos que a formação dessa planta começou lá na fusão dos núcleos polares com as células reprodutivas masculinas e femininas e deu origem a um embrião. Então, a partir de agora, nós vamos entender que a germinação, ela passa a ser denominada como a retomada do desenvolvimento do eixo embrionário. Então, é um processo que já vinha ocorrendo, ele foi paralisado na maturidade fisiológica, essa semente entrou em um repouso chamado de quiescência, e esse repouso ele é reestabelecido quando as condições ideais ambientais de temperatura, água e oxigênio estão disponíveis. Então, a partir da paralisação desse processo na maturidade fisiológica, em se havendo condições ideais, a germinação começa a ocorrer, ou seja, a retomada do crescimento do eixo embrionário começa a ocorrer. E isso é caracterizado por o quê? Pelo crescimento e protusão da raiz primária e a formação de uma plântula normal. Mas o que ocorre entre a colocação dessa semente no solo ou a disponibilização das condições ideais e a emissão dessa raiz primária? É isso que nós vamos ver daqui para frente. Quais são os processos que a semente passa, desde a absorção de água até a quebra dos componentes do tecido de reserva para nutrir esse embrião e permitir que ele retome o seu desenvolvimento. Então aqui nós vemos uma semente de milho doce. Essa é uma foto do material da minha tese de doutorado, onde elas estão aqui na primeira fase do processo de germinação. Elas passaram pela embebição, tiveram todo o seu aparato enzimático reativado, emitiram a raiz primária. Olha só que interessante. Nós temos que diferenciar o que é germinação do ponto de vista botânico da germinação do ponto de vista tecnológico, que é o que vocês vão utilizar na profissão de agronomia durante a fase de implantação das culturas. Nós podemos considerar essa semente, vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, nós podemos considerar essa semente e essa daqui como sementes germinadas. Agora, essa semente dará origem a uma plântula normal? Nós não sabemos. E lá no campo, isso também depende muito das condições ambientais. Então, vejam bem, para o ponto de vista tecnológico, uma semente germinada é aquela que deu origem a uma plântula normal e essa plântula normal vai dar origem a uma planta produtiva. Do ponto de vista botânico, nós podemos considerar a emissão da raiz primária dentro da semente, enquanto se desenvolve o meristema, nós chamamos de radícula. A partir do momento que ela saiu da semente, que houve a protusão, nós a chamamos de raiz primária. Portanto, se vocês virem algum engenheiro agrônomo ou algum técnico mostrando, olha, ela emitiu a radícula, está errada a nomenclatura. A nomenclatura correta é raiz primária. Do ponto de vista botânico, ela está germinada. Do ponto de vista tecnológico, nós temos que aguardar para ver se essa semente vai emitir a parte aérea e se ela vai dar origem a uma plântula normal. Na sequência do processo de germinação, nós temos que entender que são 3 fases contínuas a partir do processo de embebição que vão dar start ou vão retomar o crescimento do eixo embrionário. A primeira fase é a fase de reativação. Essa semente ela entra em contato com a água, tem início o processo de embebição. Essa embebição vai permitir a reativação dos processos respiratórios e outras etapas do metabolismo. A partir daí, ocorre o processo de indução do crescimento. É uma fase de repouso e tem como objetivo o preparo para retomar o crescimento daquelas estruturas meristemáticas que compõem o eixo hipocótilo-radícula, ou também chamado de eixo embrionário. E a fase final, que é a fase de crescimento, aquela fase onde ocorrem as divisões celulares e a raiz primária sai da semente. E a raiz primária sai da semente e passa, assim, a se desenvolver. Então, essas 3 fases nós chamamos de processo de germinação.
Vamos para o primeiro processo, que é o processo de embebição, ou seja, a primeira etapa que dará origem a uma semente germinada, reativação de todo o aparato que está em estado de quiescência. Para entender o processo de embebição, nós temos que entender um padrão que é chamado de padrão trifásico de hidratação de sementes, ou padrão trifásico de embebição. O que nós queremos dizer aqui? Que a semente recebe água e essa água ela é absorvida em 3 etapas durante o processo de reativação da germinação. Aqui nós temos um gráfico adaptado de Bill e Black de 1978, mas que funciona muito bem até hoje porque as sementes não mudaram a estrutura e o processo de absorção de água para que ocorra a germinação. Ele é chamado de padrão trifásico porque ele é dividido em 3 fases. Então acompanhem comigo aqui. A fase 1 é a fase de absorção de água. Como nós podemos ver, é uma fase em que a água é absorvida pela semente de forma muito rápida e acelerada. A semente, quando seca, é uma estrutura altamente higroscópica, ou seja, ela tem capacidade de absorver a água do ambiente desde que o ambiente tenha um potencial água maior do que o potencial da semente. Então, essa fase inicial ela se dá sem gasto de energia, simplesmente por diferença de potencial. A partir do momento que ela absorve água e começa a reativar as suas estruturas, essa absorção de água passa a ser mais lenta e a semente entra na fase 2, que é uma fase de preparação e reativação metabólica para que ocorra o início da quebra dos nutrientes dispostos nos tecidos de reserva e a partir daí o embrião comece a se desenvolver. A partir do momento que a raiz primária rompe os tecidos que foram entumecidos e se tornaram menos rígidos por ação também da giberelina, nós podemos dizer que essa semente germinou e ela entra na fase 3, que é a fase de crescimento do embrião. Cada um desses itens, de 1 a 8, representam uma característica dessa fase. O item 1 é caracterizado pela retomada da respiração e acúmulo de ATP. O item 2 mostra o início da síntese de RNA mensageiro e do reparo do DNA, que é o que compõe a estrutura e vai ordenar o desenvolvimento desses tecidos. Ele estava dissociado em função da perda e da redução da disponibilidade de água livre na semente. A fase 3 é a fase em que aquelas proteínas que têm ação enzimática começam a ser reativadas, principalmente as enzimas que são capazes de quebrar moléculas de cadeias maiores em moléculas de cadeias menores e essas serão transformadas em energia para o desenvolvimento do embrião. A síntese de proteína já é um processo oriundo do funcionamento do RNA mensageiro e da ativação da ação do DNA. A síntese e duplicação do DNA começa a ocorrer já no início da fase 2, lembrando que há uma diminuição da absorção de água, mas há uma aceleração do metabolismo dessa semente. O item 6 é o início da degradação propriamente dita das reservas. Como eu disse, as enzimas atuam na diminuição da complexidade dos tecidos de reserva, permitindo que eles sejam absorvidos e transformados em energia. A partir daí, os processos de multiplicação e elongação celular ocorrem e a protusão da raiz primária culmina na chamada germinação, que é resultado de vários processos de mitose, elongação e divisão celular. Nós podemos considerar então a fase 1 e a fase 2 como uma preparação para o processo de germinação. E a fase 3 é a germinação propriamente dita, voltada à formação e desenvolvimento de uma plântula. Outro fator que nós temos que levar em consideração é que durante a fase 1 e durante a fase 2, as sementes apresentam a chamada tolerância à dessecação. É uma característica das sementes ortodoxas. O que isso quer dizer? Durante essas 2 fases de absorção de água e de preparação, caso haja a interrupção do fornecimento de água para a semente, as sementes retomam o seu estado de quiescência,
podendo germinar normalmente assim que as condições retomem. Já após a emissão da raiz primária, a maioria das espécies apresentam a intolerância à dessecação. Existem alguns trabalhos que nos mostram que, mesmo após emitir a raiz primária, caso haja interrupção do fornecimento, essa semente ainda pode voltar a germinar. Mas nós temos que levar em consideração que o objetivo da germinação dessas sementes é a produção e a produtividade. Do ponto de vista botânico, essa tolerância à dessecação é importante para a perpetuação da espécie. Já do ponto de vista tecnológico e de produção comercial, nós não podemos deixar que isso ocorra. Por quê? Toda e qualquer interrupção do fornecimento de água durante o processo de germinação vai incorrer em perdas em termos de vigor. Perda em termos de vigor durante a implantação da lavoura representa indivíduos com variação de desenvolvimento. Indivíduos com variação de desenvolvimento, nós vamos ter plantas suprimidas ou plantas dominadas que vão consumir recursos da minha área, consumir principalmente nutrientes do solo e não vão retribuir esse consumo em termos de produtividade. Perfeito? Bom, a partir de agora, entendendo como se dá o processo de germinação, nós vamos focar nos fatores que podem afetar a germinação dessas sementes. Como nós já vimos todas as etapas do processo de imbebição e o que ela necessita para se desenvolver, vamos entender quais são os fatores que estão relacionados às sementes, que nós chamamos de fatores internos ou fatores intrínsecos, sendo eles a vitalidade, viabilidade, longevidade, grau de maturidade dessas sementes, processo de dormência, genótipo e sanidade. E também aqueles fatores que nós não temos como controlar, que são os fatores externos, como água, temperatura, oxigênio e a presença ou ausência de luz. A luz, ela é um fator que starta ou é um fator responsável pela superação da dormência. Então, nós não iremos considerá-lo como um fator ambiente, e sim como um fator relacionado a um fator interno da semente, ok? Dentro dos fatores internos, nós temos a vitalidade e viabilidade. O que significa vitalidade e viabilidade? Para que uma semente possa germinar, ela tem que estar viva. Então, esse é o conceito mais simples de todos. A vitalidade é o estado em que todo o organismo vivo está. Já a viabilidade, ela se refere às estruturas que compõem a semente estarem bem formadas e aptas a seguir o processo de retomada do seu desenvolvimento. E lembrando que para que isso ocorra, a semente não pode estar dormente. Um outro fator levado em consideração é a longevidade. Como que nós podemos definir longevidade? Longevidade nada mais é do que o período em que a semente se mantém viva e apta a germinar. Recentemente, nós observamos nos jornais, na televisão, alguns estudos que vêm sendo desenvolvidos e nos surpreenderam ao demonstrar sementes que estavam armazenadas no ambiente, dentro de uma caverna em Israel, por mais de 2.000 anos. Então, essa foto aqui, ela mostra os frutos dessa planta. A planta é a tamareira, é uma palmeira, e essa variedade de tamareira já estava extinta. Então, alguns pesquisadores encontraram dentro de ruínas, numa caverna no sul de Israel, algumas sementes dessa tamareira. Dataram essas sementes através de carbono 14 e conseguiram identificar que elas possuíam mais do que 2.000 anos de idade. E olha, que interessante, mesmo armazenadas há mais de 2.000 anos de idade, foi possível com que elas retomassem o crescimento desse eixo embrionário em alguns dias ou meses, dependendo da semente que eles colocaram para germinar. Falando em armazenamento de sementes, essa é a foto de um banco de germoplasma. Banco de germoplasma é uma estrutura a qual os países possuem em geral para que eles mantenham seu patrimônio genético. Esse banco de germoplasma ele foi construído dentro de uma geleira na Noruega, com a função de agregar sementes do mundo inteiro para que, no caso de alguma catástrofe ou algum incidente que destrua uma grande área do país ou uma grande área de terra do planeta,
As sementes armazenadas aqui dentro serão suficientes para recompor os indivíduos visando recompor essa área. Olhem que interessante. Por que que esse banco de germoplasma ele foi construído dentro de uma geleira? As condições para que nós possamos manter as sementes armazenadas por longos períodos de tempo, elas envolvem temperaturas abaixo de zero, em geral menos 20 graus Celsius, e nessa temperatura não há umidade disponível, porque toda e qualquer água que estiver a menos do que 0,5 graus Celsius, ela irá congelar. Então, eles observaram e aproveitaram a estrutura da geleira para construir esse que é chamado o cofre de Noé, ou seja, o cofre do Ártico. Aqui nós vemos um desenho, uma representação gráfica da entrada que nós vimos na foto e da estrutura como ela funciona dentro da geleira. Por que que ela foi construída dentro da geleira? Primeiro porque é uma geleira sob uma camada de terra, então é uma geleira estável, que provavelmente não será inundada, nós esperamos, e que também mantém essas temperaturas abaixo de zero sem o gasto de energia. Porque todo e qualquer banco de germoplasma em regiões tropicais ou de climas temperados que não tenham essa temperatura, nós obrigatoriamente temos que manter essa temperatura abaixo de zero com o gasto de energia. Isso é muito oneroso e o risco de perda desses materiais em função de uma queda de energia ou de algum outro problema é muito grande. Bem, na sequência então vamos falar sobre o grau de maturidade. Quando nós falamos em termos de maturidade da semente, temos que lembrar que existe um processo chamado de maturação, lembrando que esse processo de maturação ele vai da fecundação até a maturidade fisiológica. Só que, em função da espécie, ela pode iniciar o processo de germinação com diferentes graus de maturidade. Em geral, nós devemos considerar que a maturidade fisiológica coincide com o máximo acúmulo de matéria seca. Se nós observarmos esse primeiro gráfico aqui, quantidade de matéria seca do embrião de uma semente em função dos dias após o florescimento. Então, há uma curva crescente de matéria seca desde o processo de formação da semente, né? A semente floresceu, recebeu o grão de pólen, ocorreu a fecundação, esse embrião começa a se formar e acumular matéria seca. O máximo da deposição das reservas ocorre imediatamente antes do processo de dessecação. E esse ponto aqui nós chamamos de ponto de maturidade fisiológica. A germinação, ela varia também em função do máximo acúmulo de matéria seca. Se nós pegarmos um gráfico semelhante ao anterior, mas aonde o pesquisador, o professor Júlio Marcos Filho, da Exalc, avaliou as alterações em termos de germinação das sementes de soja, da variedade Bragg, durante o processo de maturação. Então, ele pegou sementes alguns dias após o florescimento, quando já havia a estrutura formada, e foi testando. 41 dias após a frutificação, a germinação estava abaixo de 20%. Com 55 dias após a frutificação, a germinação já estava em torno de 40%. Com 69 dias após a frutificação, essa semente atingiu quase o seu pico máximo de germinação. Então, entre 69 e 84 dias de desenvolvimento dessa semente, ela atingiu um pico em torno de 90% de germinação. Vejam que ele culmina com o máximo de acúmulo de matéria seca, que é a maturidade fisiológica. A dormência, como nós já falamos anteriormente, ela vai ser discutida de forma mais enfática na próxima aula, pois trata de um mecanismo de bloqueio do processo de germinação e impede que a semente viva germine, mesmo com condições ideais de água, temperatura e oxigênio. O genótipo. O genótipo é uma característica muito interessante que influencia no processo de germinação e muitas vezes nós somos questionados a campo pelos produtores rurais. Professor, existe uma semente de menor tamanho que germina melhor do que uma outra semente de maior tamanho. Nós só podemos comparar a germinação das sementes com sementes de uma mesma espécie, porque a característica genética em torno de tamanho de invólucro, densidade e
desenvolvimento, ela está sim ligada à genética. 50% do desempenho da planta a campo está ligado à característica genética. Os outros 50% está ligado à tecnologia que nós aplicamos para que essa semente possa se desenvolver e se tornar uma planta produtiva. Então, o genótipo está ligado aos processos fisiológicos que ocorrem na semente. Esses, por sua vez, são programados de forma genética, ou seja, aquele DNA que foi reativado na semente é o que vai determinar a forma com que essa semente vai se desenvolver, é o que determinou a presença dos nutrientes que essa semente possui e, em ação conjunta com o ambiente, que nós chamamos de fenótipo, essa interação permitiu que esses componentes estivessem presentes e aí em diferentes concentrações, dependendo do ambiente que a semente foi desenvolvida ou foi formada. Ou seja, durante o processo da formação da semente, a genética atua em ação conjunta com o ambiente. Então, o desempenho da semente, incluindo a germinação, ele varia entre espécies e entre cultivares. E ele sofre uma influência muito grande do ambiente e isso irá determinar a capacidade de desenvolvimento, armazenamento, resistência à praga e doença, se ela foi selecionada geneticamente. Veja que aqui não entram os organismos geneticamente modificados. São características intrínsecas do material. E, por fim, o último dos fatores internos que comprometem ou que podem afetar a germinação é a sanidade da semente. Sim, a semente ela pode ser um carreador de patógenos que pode comprometer tanto ela em termos de desenvolvimento, quanto o ambiente em que ela vai ser desenvolvida, ou seja, a semente ela pode disseminar facilmente esse patógeno a campo. Então, se eu tenho uma semente contaminada com patógeno, o risco ou o prejuízo é certo. Nós observamos aqui nessa foto obtida no laboratório de sementes aqui da UFMT de Sinop, algumas sementes de soja contaminadas com fungo, nesse caso Aspergillus. Essas sementes, caso levadas a campo, vão fazer com que esse patógeno seja disseminado de forma muito eficiente, porque nós trabalhamos muito para distribuir as sementes para que as plantas fiquem bem distribuídas a campo. E quando eu distribuo uma semente contaminada, eu contamino de forma eficiente a minha área. Então, produzir semente com ausência de patógenos e o tratamento de sementes em pré-semeadura são fatores fundamentais para que nós possamos obter sucesso no desenvolvimento da nossa lavoura. Vamos agora falar dos fatores externos, ou seja, os fatores ambientais que podem influenciar no desenvolvimento da semente e, por sua vez, na sua germinação. Então, vamos entender quais são esses fatores ambiente e como que eles podem influenciar ou afetar a germinação. A água, em termos de disponibilidade, quantidade e qualidade, a temperatura ideal e suas variações, e o oxigênio, suas limitações e as suas exigências. Vamos falar primeiro da água. A água ela é responsável pela reidratação das moléculas durante o processo de imbebição, como nós vimos e observamos lá no padrão trifásico de imbebição das sementes. Veja bem, quando nós falamos do padrão trifásico das sementes, nós temos que entender que isso é um processo contínuo que ocorre a partir do momento que a semente entra em contato com o solo e esse solo possui água disponível. Então, nós temos que trabalhar de forma eficiente e entender o regime climático da nossa região para que a semeadura ocorra no momento em que não mais faltará água no solo. Em geral, nós costumamos dizer que o solo necessita de pelo menos 80% da sua capacidade de campo coberta por água para que uma semente possa se desenvolver. E, em geral, as sementes precisam de 50% do seu peso para dar início ao processo de germinação.
Como nós vimos, a fase 1 e 2 permite ainda a redução da disponibilidade de água, mas a partir do momento que a raiz emitiu, esse processo não pode mais ser interrompido. Assim, para que nós tenhamos um bom desenvolvimento da lavoura e uma perspectiva de sucesso, é muito importante que a semente, a partir do momento que ela comece a se reidratar, não haja falta de água, ok? Então, a água ela é responsável pela reidratação das moléculas presentes na semente e pela retomada das atividades metabólicas que foram paralisadas após a maturidade fisiológica. A velocidade e intensidade de hidratação dessas sementes, ela vai depender de alguns fatores, ou seja, ela depende da espécie, da temperatura em que a semente vai absorver essa água, da temperatura da água, do potencial fisiológico dessa semente, se a semente tem alto ou baixo potencial fisiológico, e da relação semente e água disponível no solo. Então, dentro da água, vamos entender cada um desses itens separadamente. Quando nós falamos em termos de espécie, as partes da semente elas absorvem água em diferentes velocidades. Nós sabemos que a semente de soja ela absorve água mais rapidamente e primeiramente pela parte imediatamente oposta ao hilo. Assim, a afinidade por água ela vai depender do tipo de semente e do tipo de reserva que essa semente possui, se ela é rica em lipídios, carboidratos ou proteínas. Nós sabemos que os lipídios eles têm menor afinidade com a água. Então, o processo de absorção numa semente rica em lipídios pode ser mais lento quando comparado a uma semente rica em carboidratos ou em proteínas. A permeabilidade do tegumento é outra característica que vai influenciar na velocidade e na marcha de absorção de água por essas sementes. É sabido que sementes que possuem tegumentos claros e opacos possuem menor restrição à absorção de água, ou seja, elas têm melhor permeabilidade. Já aquelas sementes que têm tegumento escuro e brilhante, muito provavelmente são ricas em lignina e também em ceras que compõem a casca dessa semente, elas são menos permeáveis e isso faz com que o processo de embebição seja mais lento ou até bloqueado, causando assim algum tipo de dormência. Aqui nós temos um gráfico dos pesquisadores Buch e Deluche, de 1959, que representa muito bem a variação da marcha de absorção de água pelas sementes. Então, nós observamos aqui que a casca, que é a primeira estrutura, tegumento nas leguminosas e pericarpo nas gramíneas, é a primeira estrutura a absorver água, ela ganha água de forma mais rápida nas gramíneas e de forma mais lenta nas leguminosas. Depois vem o endosperma ou o cotilédone, que são os tecidos de reserva. Nas gramíneas, o endosperma ele é composto basicamente por amido, então essa absorção ela é mais rápida no início, depois ela torna-se mais lenta. E de forma contínua, o ganho de água das sementes pelo embrião. É o único tecido que vai ganhar água e continuar e aumentando esse consumo de água porque ele depende do desenvolvimento. Uma informação importante de passar é que as gramíneas possuem uma estrutura chamada de escutelo, e nesse escutelo que divide geralmente a parte do embrião, do eixo embrionário, para o tecido de reserva. Esse escutelo ele é rico em lipídios, então isso faz com que, em alguns casos, as gramíneas tenham uma marcha de absorção de água mais lenta, e aqui nós podemos ver essa redução após 24 horas da embebição, quando comparado às dicotiledôneas, que são sementes que possuem um tecido de reserva vivo, que é o cotilédone, que faz parte do embrião. Então, o escutelo, por ser rico em lipídios, ele repele um pouco a água e há uma demora maior. Outro fator importante é que o endosperma nas gramíneas é um tecido considerado morto, ou seja, ele não tem aparato enzimático próprio. Ele depende da migração de enzimas que estão no embrião para o endosperma. Essas enzimas irão digerir esse amido para que ele possa se tornar uma molécula menor e voltar ao embrião para ser reabsorvido. Já as dicotiledôneas, como no caso da soja,
possui um tecido de reserva vivo. O que isso quer dizer? O cotilédone faz parte do eixo embrionário, então ele possui um aparato enzimático próprio. No início do processo de embebição, essas enzimas são rapidamente reativadas e elas permitem um desenvolvimento mais rápido do eixo embrionário quando comparado com as gramíneas. Nós vemos aqui também que o ganho de água por essa estrutura de reserva é maior do que nas gramíneas. Então, o embrião é a única estrutura das três aqui citadas que vai ganhar água de forma mais rápida e continuar ganhando água em função do seu crescimento e desenvolvimento. Em relação ao potencial fisiológico das sementes, aqui nós temos que destacar: quando a semente está deteriorada ou durante o seu processo de formação e maturidade fisiológica ocorreu algum problema que aumentou o processo de deterioração dessas sementes, essas sementes, quando colocadas para germinar, irão absorver a água de forma mais rápida. Por que isso ocorre? As células que compõem essa semente estão degradadas. Se as células estão degradadas, muito provavelmente a estrutura que contorna essa célula, chamada membrana celular, que é composta de fosfolipídios e proteínas e tem a função de regular o que entra e o que sai de água e de solutos dessa célula, não mais estará ativa. Então a água entra de forma desordenada, essa semente embebe, entretanto ela não vai iniciar o processo de germinação em função do seu processo acelerado de deterioração. Ou caso inicie o processo de germinação, ela não conseguirá dar origem a uma plântula normal. Então, ela absorve a água de forma mais rápida inicialmente, mas logo essa absorção de água é estagnada porque não há desenvolvimento do eixo embrionário. Então aqui nós temos exemplo de sementes deterioradas. Já se nós pegarmos sementes bem formadas, vigorosas, de alto potencial fisiológico, as sementes absorvem água mais lentamente no início. Por quê? Porque há uma reestruturação das células que compõem a sua casca, o seu tegumento, limitando a velocidade da entrada de água para que não ocorra dano nessas células, reativando os aparatos metabólicos e desenvolvimento do eixo embrionário, e a partir daí, como nós vimos no gráfico anterior, o ganho ou absorção de água será aumentado em função do desenvolvimento do embrião. Outro fator muito importante que está relacionado à velocidade de absorção de água é a temperatura dessa água. Nós sabemos que a variação de temperatura da água altera a energia cinética das moléculas dessa água e também a sua viscosidade. Então, aqui nesse exemplo, muito bem desenvolvido pelo professor Paulo Jabilot, nós temos aqui uma água com temperatura mais baixa apresenta menor energia cinética, menor movimentação dessas moléculas a baixa temperatura. Quando nós aumentamos a temperatura dessa água, a energia cinética aumenta, tornando essa água mais fluida, com melhor capacidade de absorção. A viscosidade também está ligada à temperatura. Quando a água está mais gelada, há uma menor capacidade de fluidez, pois essa água está mais viscosa. Já quando aumenta a energia cinética, a viscosidade aumenta também, tornando esse processo de absorção mais fluido. Então, existe uma temperatura adequada para que a semente possa absorver a água. Geralmente, ela está ligada àquela temperatura que nós observamos lá na regra de análise de sementes, que é a temperatura ideal para o processo de germinação. Ou seja, eu tenho que trabalhar dentro dessa faixa de temperatura para que a água seja absorvida de forma adequada e o processo de germinação ocorra sem maiores problemas. Por fim, a relação entre semente e água no solo. Quando nós falamos em termos de disponibilidade de água no solo, nós temos que lembrar do processo de retenção na água no solo. O solo possui a água que está presa nos microporos e a água que está disponível nos macroporos. Então, existe uma tensão
de pressão dessa água exercida no solo, a qual a raiz consegue absorver. Da mesma forma, existe uma tensão de retenção na água no solo que permite que ela passe do solo para a semente. E isso está muito relacionado ao chamado potencial mátrico, ou também o potencial hídrico do solo. O potencial água do solo ele tem que ser maior do que o potencial água da semente para que a semente possa absorver. Se eu estiver trabalhando muito próximo dessa relação, eu não deveria ter semeado. É o que ocorre normalmente, nós chamamos de semeadura no pó. É muito arriscado trabalhar dessa forma. Então, o excesso de água no solo também pode afetar o processo de germinação. Por quê? Quando a água está em excesso no solo, há a formação de um filme, de uma pequena película de água no entorno da semente. E a água não é um bom fornecedor nem um bom condutor de oxigênio. Então eu diminuo a aeração e o oxigênio ele é responsável pelo processo de respiração aeróbico das sementes. Ele é exigido, nós vamos ver nos próximos slides, em pequenas quantidades, mas ele é altamente limitante. Outro problema que pode ocorrer é o chamado dano por embebição. Quando a semente está no solo e o seu teor de água é baixo e ela é exposta a um alto potencial água, a água pode entrar de forma acelerada na semente antes que haja uma reestruturação das membranas celulares, causando assim o extravasamento do conteúdo celular e aumentando o processo de deterioração. E a falta de água, ela é responsável pela redução da velocidade de germinação ou até pela sua paralisação. Então, quando nós falamos em termos de retenção de água, a pressão de água no solo ela deve estar entre menos 0,01 megapascal e menos 0,04 para que ocorra um processo de germinação fluido. A semente consegue extrair a água do solo dentro desse intervalo de pressão de retenção. Ainda em termos de relação água-semente no solo, nós temos que lembrar do contato entre a semente e o solo. Quando o processo de semeadura é realizado, lembrem lá da parte de máquinas e mecanização. A semeadora, ela abre o sulco de plantio, deposita a semente no solo, depois ela fecha o sulco e existe a chamada roda compactadora. Eu não quero compactar ao ponto de impedir a semente de sair, mas eu quero efetivar o contato do solo com a semente para que a água possa passar do solo para a semente. Então, quanto maior a superfície de contato, melhor o processo de absorção. Então, se eu tenho mais superfície da semente em contato com o solo, melhor vai ser o processo de absorção de água para o início da germinação. E a condutividade hidráulica do solo também ela é muito importante. A condutividade hidráulica do solo, ela trata do movimento da água no interior do solo, do movimento da água na interface semente-solo e, por fim, do movimento da água dentro da semente. Então, eu tenho que ter água suficiente para que essa condutividade hidráulica permita à semente absorver água e manter o seu processo de germinação de forma contínua. Temperatura. Temperatura é o segundo fator ambiente que nós vamos discutir. A temperatura afeta diretamente a velocidade, a porcentagem e a uniformidade de germinação. Nós vimos anteriormente que a temperatura da água é um fator que influencia, mas a temperatura do solo, a temperatura em que a semente está, do ambiente, também vai alterar a sua velocidade de germinação. Essa foto é uma foto que foi feita pelo Gustavo Doringhello, engenheiro agrônomo aqui de Sinop. Ele semeou em 3 diferentes profundidades as sementes de um lote de soja e avaliou a sua emergência após 6 dias. Vejam que as sementes que estão mais profundas, elas tiveram um desenvolvimento menor do que aquelas que estão na superfície. Existem vários fatores que causam isso, mas um deles é a temperatura. Quanto mais profunda a semente, mais demorado é o processo de germinação, porque a temperatura ideal demora a chegar à profundidade em que essa semente se encontra. Já as sementes que estão mais próximas do solo, até 3, 4 centímetros, têm maior contato com a temperatura, assim a água que está naquela posição também se torna mais fluida, o processo de absorção é mais rápido, acelerando assim o desenvolvimento dessas sementes e das plântulas. Essas sementes elas podem até
ter absorvido água, mas o processo de início da germinação foi mais lento para aquelas que estavam mais profundas, e um dos fatores é a temperatura. Então, nós devemos monitorar e entender a temperatura do ambiente em que essa semente vai ser semeada para que o processo de germinação não seja afetado. Não é raro ocorrer aqui no Mato Grosso o processo de desnaturação proteica durante a germinação e nós observarmos as plântulas de soja com os cotilédones amarelados. A desnaturação proteica nada mais é do que as proteínas perderem a sua atividade, principalmente aquelas que têm função enzimática, nas dicotiledôneas, em função do excesso de temperatura. Então, a plântula passa a não contar mais com a absorção dos nutrientes que estão disponíveis no cotilédone, e isso pode afetar, sim, em termos de vigor de desenvolvimento dessas plântulas e torná-las plantas menos produtivas. Aqui nós podemos ver de forma mais aproximada o que ocorre com as sementes em função da profundidade, mas o importante é nós citarmos que, para um bom desenvolvimento da cultura, nós temos que trabalhar com as chamadas temperaturas cardeais para germinação. Nesse próximo quadro, que é um quadro retirado do livro Fisiologia de Sementes das Plantas Cultivadas, do professor Júlio Marcos Filho, nós temos a relação de temperaturas cardeais ideais para a germinação de algumas espécies. Vamos citar aqui 3. Uma gramínea, como no caso o milho, que tem temperaturas ótimas entre 32 e 35 graus, mínima de 9, ou seja, abaixo de 9 não há desenvolvimento ideal para germinação, e máxima de 44 graus. Já para a soja, o ideal é de 32 graus Celsius com mínima de 8 e máxima de 40. E o trigo, com temperatura ótima entre 15 e 31 graus Celsius, temperatura mínima de 4 graus e máxima de 43 graus Celsius. O trigo é um cereal de inverno, portanto, ele tolera temperaturas mais baixas, tem uma maior amplitude. A soja, por ser rica em lipídios, que são facilmente oxidados, e ter o seu cotilédone em um tecido vivo, ela resiste menos a altas temperaturas, sendo que seu limite máximo é de 40. E já o milho, que também é uma gramínea, não uma gramínea de inverno, tolera uma amplitude boa, mas não temperaturas tão baixas quanto ao trigo. Então, nós temos que tomar cuidado com temperaturas muito altas durante o processo de semeadura para que a germinação não seja afetada. Nós não podemos atingir as chamadas temperaturas letais. Isso deve ser feito esperando com que as chuvas se firmem, porque a água funciona como um condicionador térmico do solo em função do seu calor específico. A água faz com que o solo ganhe temperatura de forma mais lenta e também perca temperatura de forma mais lenta. Já um solo que não tem água suficiente, ele aquece de forma mais rápida e também resfria de forma mais rápida. É óbvio que um solo bem estruturado, rico em matéria orgânica, vai melhorar ainda esse processo. Se eu estiver trabalhando com um processo de semeadura ou de plantio direto, a camada de palha sobre o solo ainda vai ajudar mais. Então, existem várias tecnologias que podem ser implementadas na nossa área de produção que auxiliam sim no processo de germinação das sementes. E por fim, o oxigênio. O oxigênio, ele é pouco exigido, por isso nós podemos compará-lo a um micronutriente. Micronutriente não é aquele nutriente que é exigido em pequenas quantidades, algumas gramas ou alguns poucos quilogramas por hectare, entretanto, a sua falta é extremamente limitante. Lembrando da lei dos mínimos, o nutriente que estiver em menor quantidade no solo vai ser aquele que irá limitar a produção ou a produtividade. Ele é exigido em pequenas quantidades e concentrações em torno de 10% já são suficientes para que o processo de germinação possa ocorrer de forma contínua. Entretanto, a sua deficiência é extremamente limitante, ou seja, faltou oxigênio, o processo de germinação não será uniforme. E nós devemos lembrar que, no início do processo de imbebição, devido a um filme de água que envolve a semente, há baixa disponibilidade de oxigênio. Assim, a respiração nesse momento se dá de forma anaeróbica.
Nós temos aqui um trabalho desenvolvido por mim, juntamente com a professora Camila, professora Cibele Chalita Martins e o professor João Nakagawa. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes da FCA da Unesp em Botucatu e nós avaliamos o efeito do saco plástico que é utilizado no teste padrão de germinação para evitar perdas excessivas de água do substrato rolo de papel durante o desenvolvimento. Então aqui nós temos avaliações feitas tanto para a soja quanto para o milho. E nós observamos que o uso de sacos plásticos que inicialmente não eram padronizados, mais grossos, impediam um bom desenvolvimento da semente. Por quê? Provavelmente por limitação do oxigênio disponível. Então nós montamos o trabalho da seguinte forma. Nós pegamos sacos plásticos que eram mais grossos, que tinham em torno de 0,055 micras, e plásticos mais finos em torno de 0,035 micras. E nós utilizamos tanto plástico mais grosso inteiro, quanto plástico mais grosso perfurado. E colocamos sementes de 2 lotes, sejam elas de soja ou de milho para germinar. Veja o que ocorreu. No saco plástico inteiro, sem as perfurações, o número de plântulas normais germinadas foi bem menor do que no plástico perfurado. Assim ocorreu também para o plástico mais fino. E o número de plântulas anormais aumentou, ou seja, havia sim restrição de trocas gasosas no saco plástico sem as perfurações. Entretanto, a perda de água e a perda de umidade nesses sacos plásticos perfurados, ela foi maior, mas não limitou o desenvolvimento das sementes. O mesmo ocorreu para o milho doce. O saco plástico mais grosso restringiu mais o desenvolvimento dessas sementes quando comparado ao saco plástico mais grosso perfurado. As perfurações foram suficientes para que as trocas gasosas ocorressem e as sementes conseguissem se desenvolver de forma adequada. Então, o recado que nós temos que deixar é qual? A compactação do solo ou solo encharcado limitam a disponibilidade de oxigênio para a semente, seja ela muito vigorosa ou pouco vigorosa, e isso irá afetar o processo de germinação, desenvolvimento da cultura e, por fim, a sua produtividade. Ok? Pessoal, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!